Lembrem de assinar a lista de frequência. O nosso evento ele tem certificado, e os certificados serão enviados para vocês até sexta-feira. Façam perguntas, o professor Lucas irá responder no final da palestra. Vamos começar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou só projetar minha tela aqui para começar. A gente já está no nosso quarto encontro aqui do Pangel, então vocês já me conhecem. Sou o professor Lucas. Só me confirma se a tela está aparecendo, por favor. Está aparecendo, Lucas. Beleza, então. Então, hoje a palestra é basicamente uma introdução ao estudo de rochas ígneas e magmas, né? Que as duas coisas estão diretamente relacionadas. E esse título, um pouco provocativo, é o Geologia Mil Graus, justamente para fazer referência a esse grupo de rochas que está associado à porção mais quente do planeta, né? As porções internas do planeta e essa questão do magma, se esse material que a gente imagina muito e pensa, e sempre associado a alta temperatura. Basicamente, a gente entra nessa palestra destacando qual que é a importância dos magmas e das rochas ígneas, né? Então, essa é uma sequência de itens que eu passo para os meus alunos. Então, identificação e entendimento de processos eruptivos, investigação e evolução de camadas magmáticas, quais são as fontes e processos de formação de magmas e a evolução do planeta, né? Associados à geodinâmica, datação absoluta de rochas ígneas, formação de mineralizações associadas a sistemas ígneos, os processos de crescimento das regiões continentais crustais, ou regiões oceânicas também, e a estimativa e predição de perigos associados às erupções vulcânicas. Então, já que hoje é um pouco mais informal, eu traduzi esses itens para uma linguagem um pouco mais simples. Então, basicamente, a gente quer entender como funcionam os vulcões e as erupções, como um magma vira uma rocha, como surgem os magmas e o que ocorre dentro do planeta, né? Para que esse material todo seja transferido do interior do planeta para essa porção mais externa na qual a gente vive. Qual a idade da rocha, quando a gente tem rochas ígneas associadas a bacias sedimentares, ou mesmo a áreas continentais, e a gente quer estimar qual que é a idade dessas rochas. Então, as rochas ígneas servem também para isso. Como os continentes se formaram, se tem ouro, né, que é a pergunta que a gente sempre escuta quando está no campo, do pessoal, do povo, né, sempre olha a gente mexendo com rocha e a primeira pergunta que surge é se tem ouro ou não tem ouro. E a última dos perigos vulcânicos, a gente está um pouco imune a isso pela posição que a gente se encontra dentro da Terra, mas a gente, pelo menos no sul do Brasil, tem algumas interferências do magmatismo dos Andes, de vez em quando a gente tem algumas cinzas dos vulcões dos Andes chegando até o sul do Brasil, né? Então, basicamente, qualquer pessoa, quando tu fala em magma, a primeira coisa que vem à cabeça é a imagem de um vulcão em erupção, ou um derrame de lava correndo no Havaí, né? E aqui eu trago só uma imagem do Anak Krakatoa, a erupção de 2018, e esse vulcão é bastante ativo, ele entrou em erupção no início desse ano, e o pai do Anak Krakatoa, o Krakatoa, foi o vulcão mais mortal que já existiu dentro dessa história da humanidade, né? Matando 30 mil pessoas. Então a gente tem essa visão de vulcão como uma força poderosa e que pode ser catastrófica, né? E logo a segunda coisa que vem na nossa cabeça é a parte catastrófica mesmo. Então, aqueles filmes que retratam ambientes magmáticos e ambientes vulcânicos sempre tem um viés bastante catastrófico. Aqui eu trago alguns exemplos do Inferno de Dante, Vulcano, e o mais recente, o Pompeia, com o Jon Snow, né? E só fechando essa questão dos perigos vulcânicos e dessa interação entre sistemas vulcânicos e o nosso dia a dia, né? Essa erupção de 2010 da Islândia, do vulcão Eyjafjallajökull, fechou o espaço aéreo da Europa por uma dezena de dias, causando um prejuízo gigantesco do ponto de vista financeiro, né? Então, os vulcões estão diretamente associados à nossa dinâmica cotidiana, um pouco menos no Brasil, mas em geral, em muitas áreas, eles são um elemento importante do dia a dia. E o principal aspecto, assim, que eu acho interessante destacar de rochas ígneas é que elas, dentro do ciclo das rochas, elas representam o início do ciclo.
tudo começa a partir do magma da rocha fundida, né? E aí cristalização para gerar uma rocha ígnea e todos os processos que seguem para que essas rochas virem outros tipos de rocha. Então eu volto lá no início, na palestra do professor Maurício, o que seria a estrutura do planeta inicial, né? Aquele terra primordial, onde basicamente o planeta é todo composto por magma, e esses elementos começam a migrar, os elementos pesados começam a migrar para o interior da Terra, e os elementos mais leves começam a migrar para as partes externas da camada, evoluindo para chegar na Terra como a gente vê hoje, né? Então, basicamente, o planeta Terra começou como uma grande bola de magma. E quando a gente olha um corte perpendicular da estrutura do planeta, aqui à direita de vocês veem a estrutura da Terra primordial. Então, a gente tinha um oceano de magma na parte mais externa, uma camada líquida de ferro, né, de ligas metálicas, e um núcleo primordial. E conforme o planeta evoluiu, as rochas foram sendo formadas e o planeta se diferenciou, a gente chegou na estrutura que a gente tem hoje, com um núcleo interno sólido, um núcleo externo líquido, um manto terrestre e a crosta, que é a parte mais externa. E toda essa evolução ela só foi possível a partir da cristalização desse magma e da geração dos protocontinentes e a prototectônica, né, a tectônica de gota no início do planeta, e que evoluiu gradualmente para formar a tectônica do jeito que a gente tem hoje. Então, a gente sai de um planeta muito rudimentar, com troca de elementos da parte interna para a parte externa muito limitada, até que a gente chega numa convecção global hoje, onde a gente tem subducção e toda uma dinâmica terrestre muito complexa, né? E, basicamente, essa figura retrata bem essa evolução. O pico, onde a gente tem o início da tectônica de placas mais aceito, é há 3 bilhões de anos atrás. Então, dentro dessa história do planeta aí, com quase 5 bilhões de anos, a gente passa 2 bilhões de anos só trocando pouco material, formando os protocontinentes, até que a gente chega num momento que a gente tem massa suficiente para que esses continentes colidam, a gente tenha coisas sendo jogadas para dentro do manto, coisas sendo recicladas dentro desse sistema de uma dinâmica um pouco mais global, né? Então, de novo, a gente tem a camada externa, que é a parte que a gente chama de litosfera, a capa externa da Terra, a astenosfera, que é a primeira camada interna aqui, que vai de 150 a 660 quilômetros de profundidade. E aí a gente entra no manto inferior, o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é uma liga de ferro e níquel. Então, basicamente, quando a gente olha para a estrutura do planeta, com exceção do núcleo externo, que é líquido, todas as outras camadas são sólidas. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é, se a Terra é dominantemente sólida, qual é a origem dos magmas, né? Da onde vem esse material? Então, a gente volta para a estrutura do planeta aqui, como eu já falei para vocês, é uma seção de velocidades sísmicas na direita. Então, a gente pode ver a variação da velocidade de ondas sísmicas conforme ela vai passando pelas diferentes camadas do planeta. Então, a onda do tipo S, ela não se propaga nessa camada externa do núcleo, porque ela é uma onda cisaliante, e o núcleo é líquido, então ela não consegue se propagar. Então, basicamente, é isso que a gente usa para mapear as camadas internas do planeta. E aqui eu destaco o limite entre a litosfera e a astenosfera, que é onde a gente tem uma diminuição das velocidades das ondas, que é onde aparecem as primeiras gotículas de magma. Então, se a gente coloca isso num gráfico de temperatura e pressão, aqui só a parte superior do planeta, né? Então a gente pega a litosfera e a astenosfera, a gente tem um perfil de propagação de temperaturas com pressão que a gente chama de gradiente geotérmico. Então, na porção da litosfera, ele avança rapidamente, então aumenta rapidamente as temperaturas com o aumento da pressão, até que ele atinge uma curva aqui, e aí, quando a gente entra na astenosfera, o gradiente de temperatura ele é muito menor com a variação de pressão, então a gente afunda e as temperaturas se mantêm constantes. E essa transição entre o gradiente condutivo da porção da litosfera, né, onde a gente tem um aumento muito rápido, e o convectivo, marca exatamente o limite entre o que é a litosfera e a astenosfera, e o limite da placa tectônica, né, que é essa parte mais boiante do planeta, que tem toda essa dinâmica de movimento lateral e que dá todo o caráter que a gente tem hoje no planeta. E aqui eu destaco também essa zona de baixa velocidade, que é o que eu mostrei para vocês na outra figura,
que é exatamente quando a gente tem a geoterma mais próxima do ponto de fusão das rochas, e começam a aparecer as primeiras gotas de magma. Então isso faz com que essa placa rígida da litosfera consiga se deslocar em relação ao manto astenosférico. Aqui a curva azul, ela marca o início, é o que a gente chama de sólidos, é o início da fusão parcial das rochas. Então, para a gente ter fusão parcial, a gente tem que estar acima dessa linha. Abaixo da linha de sólidos, todas as rochas são sólidas, obviamente. Então, a gente tem o manto terrestre aqui no seu estado sólido, e quando a gente passa dessa linha, a gente tem a camada onde a gente tem a coexistência de magma e o manto sólido, né? E aí aqui no cantinho direito, lá, muito alta temperatura, a gente tem a curva de líquidos, que é onde o planeta é 100% magma, onde a gente teria o material todo se transformando em magma. E hoje, em condições normais de temperatura e pressão, a gente tem esse gradiente geotérmico muito longe da fusão parcial. Então, a gente não gera magma. Para gerar magma, a gente tem que perturbar essa condição de equilíbrio que a gente tem hoje. E a gente tem duas possibilidades para chegar nesse nosso objetivo de gerar magma, né? A gente pode diminuir as pressões, então a gente traz um material profundo da Terra para uma pressão menor, logo alcançando essa curva de distribuição aqui das sólidos e gerando magma, ou a gente pode aquecer o material numa condição isobárica, né? Ou seja, a gente aumenta as temperaturas sem mudar as pressões e a gente atinge o mesmo objetivo de chegar nessa condição de aquecimento suficiente para fundir a rocha parcialmente. E aonde ocorrem esses... quando a gente olha um slice transversal do nosso planeta, a gente logo de cara vê que as áreas onde a gente tem o magmatismo ocorrendo são diretamente associadas a limites de placas e ambientes tectônicos específicos. Então a gente pode ver limites de placa onde as placas convergem, né, elas vão de encontro uma à outra, onde a gente tem domínio de áreas oceânicas, formando um arco de ilhas e gerando magmatismo. Aqui é onde as placas se separam, esse manto ascende e gera magmatismo, ou onde a gente tem uma placa oceânica mergulhando por baixo de uma placa continental, gerando magmatismo, e alguns pontos isolados dentro das placas, né? Então, basicamente, as áreas tectonicamente ativas estão diretamente associadas à geração de magmas, porque é onde tu tem movimento, onde tu tem perturbação daquelas condições de equilíbrio que eu mostrei no início. Aqui é um mapa onde em preto a gente tem o desenho das placas tectônicas, né? Aqui a placa da África, a placa da América do Sul, e em tons de amarelo a laranja a gente tem a intensidade de terremotos, e basicamente os terremotos estão diretamente associados a movimentos relativos dessas placas tectônicas, né? Esse mapa ele é muito bonito porque ele mostra o desenho das placas, mas ele esquece de colocar os terremotos todos associados a esse limite escuro aqui, que são as dorsais mesoceânicas. Então, dessa relação direta entre a tectônica e o magmatismo, existem medidas de qual o volume de magma gerado em cada uma dessas regiões tectônicas, né? E aí aqui eu trago para vocês, nos limites de placa, a gente gera 30 km cúbicos por ano de magma, de material novo saindo do manto terrestre e sendo jogado para áreas continentais, né? Enquanto que em ambientes intraplaca, ou seja, no meio das placas tectônicas, a gente tem só 5 km cúbicos por ano de magma sendo gerado. Então, basicamente, o controle dos contatos entre uma placa e outra, e o movimento relativo entre uma placa e outra, eles são cruciais para essa questão de geração de magma, né? E aqui também destaco que os limites divergentes, onde as placas se afastam e o manto ascende, são onde a gente tem o maior volume de magma sendo gerado. A gente volta para as geotermas agora, então, aqui uma geoterma continental e uma geoterma oceânica. Então, o perfil de temperaturas com pressão em áreas continentais e oceânicas, e a gente vê que na geoterma oceânica a gente chega muito mais perto da linha dos sólidos, né? Ou seja, a gente teria mais facilidade de fundir nessas regiões. E a gente volta para mostrar, basicamente, os diferentes mecanismos com os quais a gente consegue gerar magma. O primeiro deles, por descompressão adiabática. A gente pega um material que está fundo no manto e a gente traz para cima. Ou seja, a gente alivia a pressão numa condição de isotropia quase que nula. Então, não existe troca de calor entre esse material que a gente está trazendo para cima e o ambiente que circunda ele. Então a gente tem uma mudança de temperatura muito pequena, esse material acende e atravessa a curva de sólidos gerando magmatismo. Então basicamente todo o material que tiver acendido numa temperatura constante acima dessa linha pontilhada vai fundir parcialmente.
E esse é o mecanismo que gera magmas nas dorsais mesoceânicas, que é onde as placas estão se afastando no meio do oceano para a geração de nova crosta oceânica, em rifts continentais e bacias de back-arc. Então, aqui, o exemplo das dorsais oceânicas, né? Então, imagina que a gente tem 2 continentes juntos, eles gradualmente começam a se afastar, até que a gente gera crosta oceânica, e então a gente gera magmatismo, a gente gera uma cadeia de montanhas, e ao longo do tempo, as inversões inversões do campo magnético da Terra, elas têm uma periodicidade. Então, conforme essa crosta oceânica vai se afastando, a gente consegue datar relativamente as áreas onde a gente está gerando magma. Então, basicamente, a gente tem um controle de qual que é a composição desse manto ao longo do tempo e como ela varia. E aqui o mapa global, então, mostrando a variação de idades, né? Então, onde a gente tem a dorsal mesoceânica hoje é onde a idade é 0, e onde a gente tem a dorsal, o assoalho oceânico mais próximo do continente, é onde o assoalho oceânico é mais antigo. E aí eu só trago um exemplo aqui de, por exemplo, há 135 milhões de anos atrás, a placa americana e a placa africana estavam coladas, né? Elas eram parte de um único continente, e aí esse continente gradualmente começou a se afastar. Então, geração de crosta oceânica entre um continente e outro, e esses caras foram se afastando. Então a gente tem... Vou repetir, tudo bem, vamos repetir. Que o assoalho oceânico mais próximo dos continentes é o que foi gerado primeiro, e hoje, lá no meio do Oceano Atlântico, a gente tem crosta oceânica sendo formada. Se a gente estiver numa área continental, o que acontece é que essa força toda ela vai precisar de um calor um pouco maior, mas a gente consegue afastar, e é isso que está acontecendo no leste africano, né? E a gente gera um rift continental até que esse rift evolua e abra num novo oceano. Então, aqui só uma fotinho do rift africano, né? A gente tem pilhas e pilhas de rochas vulcânicas sendo acumuladas, associadas a esse processo de ascensão adiabática do manto. Um outro mecanismo, a gente pode ter uma porção mais profunda da Terra, com uma temperatura muito quente ascendendo. E esse processo é chamado de pluma mantélica. Ou seja, a gente traz lá de baixo, da parte mais profunda do manto. Muitas pessoas acham que é do limite entre o manto inferior e o núcleo externo, ou seja, aquela parte mais quente da Terra, bem no interior da Terra, da onde essas regiões de temperatura anômala se formam, né? Então, quando esses caras ascendem, aqui a gente dá um zoom e volta para a nossa grade de temperatura e pressão, eles ascendem numa temperatura muito maior do que o manto que está em volta deles e atravessam a curva de sólidos, gerando magma. E o intervalo de geração de magma é muito maior, então nessas regiões a gente tem uma anomalia na geração de magma, a gente gera muito volume de magmatismo. E esse processo ocorre aonde? Ocorre, por exemplo, nas ilhas, no sistema de formação das ilhas do Havaí, onde a gente tem um ponto quente, um ponto trazendo o material do fundo do manto para a Terra, e a placa tectônica vai migrando em cima desse ponto. Então a ilha que está mais longe da Big Island, que é onde a gente está com o hotspot hoje, que é a ilha de Kauai, foi a primeira a ser formada. E aí, com o movimento da placa, essa ilha acabou se afastando do hotspot que originou ela. Então, um exemplo de áreas ativamente gerando magma, né, no Havaí, a gente teve a erupção de 2018 na fissura 20, por exemplo, no estado de Leilani, que é uma área que está exatamente acima do hotspot no dia de hoje. Esses hotspots eles podem atingir áreas continentais e que estão em afastamento, e isso ocorreu com uma região muito importante aqui do Brasil, um pouquinho antes da gente se separar da África, e gerou um volume de magma muito grande, conhecido como a província do Paraná Etendeca. Então a gente tem uma pluma mantélica ascendendo e ela atinge a base da litosfera quando a litosfera está se afastando. Então gera um volume de magma muito grande, e aqui eu trago um exemplo dessa sequência de rochas vulcânicas, né, preservada na Namíbia, e aqui a dinâmica de como o planeta estava se movendo durante esse período. Esse círculo pequeno aqui seria a cabeça da pluma. Então, quando a pluma atinge a litosfera, a gente gera um volume muito grande de magma, e posteriormente esses continentes se afastam, gerando crosta oceânica. E aqui do outro lado do oceano, o correspondente do Brasil, né, que são todas as rochas que vão desde da região central do Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso, então recobrem áreas gigantescas,
com material vulcânico dominantemente basáltico. Aqui uma foto dos aparatos da Serra, só para exemplificar esses eventos. E a gente pode ter esse tipo de processo ocorrendo em áreas oceânicas, que é o que acontece na Islândia. Então a gente tem uma pluma mantélica atingindo a base da litosfera oceânica que está se separando. Então a gente gera um volume de magma muito grande, e lá na Islândia a gente tem a separação das placas, né? Então, numa mesma área da ilha, a gente consegue caminhar sobre o contato da placa norte-americana e da placa europeia. Um terceiro mecanismo de geração de magmas que eu não tinha falado antes é a adição de voláteis. Então, a gente, num processo, por exemplo, num ambiente de contato de placas, onde a gente tem a subducção de uma placa, imagina que a gente tem uma placa oceânica, então toda a rocha associada a essa placa oceânica ela está embebida de água. Conforme ela vai mergulhando abaixo da área continental, essa água é expulsa dos poros dessa rocha e ela entra na região que a gente chama de cunha do manto. Quando ela entra na região da cunha do manto, ela muda a composição da rocha que compõe o manto nesse local e baixa o ponto de fusão dessa rocha, logo gerando magma, né? Então, esse é um sistema típico de ambientes de convergência de placas, onde a gente tem o encontro de uma placa com a outra, e, consequentemente, a placa que for mais densa, na maior parte dos casos é a placa oceânica, né? A não ser que a gente tenha um contato oceano-oceano, vai mergulhar abaixo e vai ocorrer esse processo de desidratação e geração de magmas. Então, em síntese, a gente tem ambientes de convergência, onde a gente tem o encontro das placas, e a fusão é causada pela hidratação da cunha do manto. A gente tem ambientes de divergência, que é onde as placas se afastam e o manto ascende passivamente, e a gente tem a fusão por descompressão adiabática. E em áreas intra-placa, né, a gente tem a fusão associada ao aumento da temperatura, e aí a plumas mantélicas, essas anomalias profundas que avançam e aumentam a temperatura do manto circundante, causando fusão parcial, tanto em área continental quanto em área oceânica. Então, a gente sai do contexto de como a gente gera magmas para uma pergunta que é ainda mais fundamental, né? A gente está fazendo a ordem inversa de raciocínio, a gente sai de uma ambiente de mega escala, que é a escala de placa e de planeta, e agora a gente vai pensar no magma. O que é o magma? Então, o magma basicamente é um pedaço de rocha fundida. E uma definição mais científica seria que é um fundido silicatado, porque a maior parte do planeta Terra é composto por silicatos, ou carbonatítico, desculpa, ou seja, onde o carbonato é um componente importante. E seria o estado líquido do material rochoso. Então ele pode ser qualquer rocha que a gente atinja um ponto de temperatura elevada que supere a temperatura daquela curva sólidos que eu mostrei, ela vai fundir parcialmente. E da fusão parcial de qualquer rocha, a gente gera um magma. Em geral, o magma tem uma diversidade composicional muito grande, porque existem muitos materiais distintos no manto terrestre e na crosta terrestre, gerando, claro, quando a gente fundir uma rocha A e uma rocha B, a gente vai gerar dois materiais distintos. Então, a gente tem uma grande diversidade composicional. E como é que a gente sabe a composição dos magmas, né? Aqui é um exemplo de um geólogo do Serviço Geológico Americano, mostrando um derrame de lava ativo no Havaí. Ou seja, o cara vai lá, pega um pedacinho de magma da lava que está correndo, joga num baldezinho de água fria e leva para o laboratório e analisa. Mas a gente pode analisar rochas de qualquer idade, e a gente vai ter a composição de elementos químicos dessa rocha, e a gente consegue ter uma ideia de qual que é a composição das rochas e qual que é a composição do planeta, né? Basicamente, a gente tem 4 grupos distintos de composições, e aqui vocês podem ver como o silício é o principal componente dos magmas e das rochas. A gente separa as rochas com base na quantidade de sílica, que é o dióxido de silício. Então, a gente separa em rochas ultrabásicas, quando o silício é inferior a 45%, rochas básicas, quando é entre 45% e 52%, intermediárias, quando a quantidade de sílica é entre 52% e 66%, ou ácidas, se for maior que 66%. E, em geral, existe uma correlação entre os magmas mais ultrabásicos serem de mais alta temperatura e os magmas ácidos serem de mais baixa temperatura. Então, basicamente, a gente sai de coisas mais primitivas, digamos assim, ou seja, mais próximas da composição do manto, para coisas mais diferenciadas, coisas que evoluíram
mais próximas da crosta continental, que seriam rochas ácidas. E, em geral, a composição química do magma ela é diretamente associada aos minerais que vão compor a rocha, quando esse magma cristalizar. Porque os minerais são compostos por elementos químicos, o magma é uma sopa de elementos químicos, então quando esses magmas eles cristalizam, esses elementos tentam se agrupar de modo que eles formam minerais específicos, né? Então, aqui é uma sequência muito famosa de minerais, que ela sai de minerais de mais alta temperatura para minerais de mais baixa temperatura, que é chamada da série de Bowen. E, basicamente, em alta temperatura a gente tem estruturas cristalinas mais simples, ou seja, em alta temperatura os minerais são muito mais simples, então eles se formam de uma forma muito mais simplificada, com menos elementos sendo combinados, né? Então, o primeiro mineral a se formar, em geral, é a olivina. Depois a gente passa para o piroxênio, onde os tetraedros de silício já começam a se ligar de forma mais dinâmica, formando cadeias de tetraedros. E a gente passa para anfibólios, biotita, muscovita, feldspato e quartzo. Então, basicamente, a estrutura cristalina dos minerais vai se tornando cada vez mais complexa, conforme a gente cai a temperatura do magma. E, basicamente, então a gente tem a relação composicional. A composição está diretamente associada à temperatura e a temperatura está diretamente associada ao tipo de mineral que a gente vai formar. E, então, como a gente sai de uma composição e chega em outra composição, né? Existem diversos processos que modificam a composição do magma ao longo da vida dele, né? Ou seja, desde o momento que ele é gerado até que ele vire uma rocha. E o processo de cristalização fracionada é um dos principais processos que modifica a composição do magma. Então, imagina, a gente vai lá no qualquer um dos ambientes que a gente viu antes, um limite de placa, a gente gera um magma de composição ultra básica. E esse cara consegue, ao longo da vida dele, se transformar, ele vai cristalizando minerais e os minerais vão precipitando, é como se a gente retirasse os minerais da composição do magma, e o resíduo que sobra, o resíduo líquido, ele é de uma composição mais diferenciada, de menor temperatura e com mais sílica e mais elementos incompatíveis. Então, basicamente, nesse estilo de processo, a gente gera um cumulado máfico, ou seja, todos os minerais formados numa fase precoce que precipitam, e um líquido residual. Então, esse líquido residual, por exemplo, pode gerar uma lava em superfície. Se a gente tivesse uma câmara magmática cristalizando, essa série de minerais aqui são camadas de cromita e camadas de plagioclásio intercaladas. Esse material está sendo retirado e vai sobrando um líquido mais diferenciado, mais enriquecido em outros elementos. A gente pode gerar lá na frente uma lava, ou um outro tipo de magma, né? Um outro processo importante é o processo de assimilação e contaminação, no qual a gente tem o magma ascendendo. Então a gente está num zoom aqui na crosta continental, o magma ascende e ele vai derretendo as rochas que estão em volta dele, ele vai consumindo as rochas que estão em volta dele, e logo, se as rochas tiverem composições diferentes da do próprio magma, ele vai assimilando esses elementos distintos. E um outro processo importante é o processo de mistura de magmas. Então a gente pode ter um magma de composição ultra básico ou básico e um magma de composição ácida se encontrando ao longo do trajetória deles para chegar na superfície, e a mistura desses dois gera um terceiro magma. Essa mistura pode ser homogênea, ou seja, a gente pode juntar magma A e magma B e gerar um magma C, ou ela pode ser heterogênea, então esses caras não conseguem se misturar e um magma fica boiando dentro do outro, ou ele fica uma mistura heterogênea cheia de pedacinhos desse magma parcialmente reabsorvidos, fica uma coisa mais dinâmica. E aqui a gente olha rochas, né? Aqui todas as rochas intrusivas, a gente vê exemplos onde essa mistura ela ocorreu de forma heterogênea. Então a gente tem um enclave máfico, que é um pedaço de rocha de magma que ficou preso num outro magma de composição distinta. Aqui também um enclave que já começa a interagir e absorve alguns minerais da rocha que está em volta. E aqui também, se a gente tiver deformação na câmara magmática, esses enclaves, esses pedaços de magma, eles começam a ser retrabalhados. E a gente pode ter até, num processo de assimilação, a gente arranca um pedaço de uma rocha e ela não é dissolvida. Então ela fica boiando ali dentro do nosso corpo, que era um magma. Então a gente passa do entendimento de o que é magma para o que é rocha, né? Então, basicamente, a gente quer entender agora
o que a gente realmente encosta, o que a gente vê. Porque o magma é uma coisa que a gente imagina, modela, mas a gente não tem uma visualização direta, né, dos magmas. E rochas ígneas, basicamente, são as formadas a partir da cristalização de um magma, ou resfriamento rápido de um magma. E, basicamente, depois que o magma se forma, ele passa por todos esses processos que eu mostrei para vocês, mas ele pode se colocar numa região profunda e cristalizar de forma lenta, ou ele pode extravasar na forma de uma lava ou de um evento eruptivo explosivo na superfície. Se o magma ele fica preso no interior da Terra, ele forma uma rocha que a gente chama de plutônica. E se ele extravasa, ele forma uma rocha vulcânica. E, basicamente, esses dois grupos de rocha eles são completamente distintos. Porque o magma que fica preso no interior da Terra, ele vai ter um resfriamento muito devagar e os minerais vão conseguir crescer e formar minerais com faces bem construídas, com limites bem delineados, por exemplo, um granito. E se esse magma chegar de forma muito rápida na superfície, ele vai ter só alguns cristais e a maior parte desse magma vai formar uma massa que a gente não consegue enxergar os cristais porque cristalizou muito rápido. Ou seja, é um basalto, uma rocha vulcânica, né? Então, já falou um pouquinho de cristais, né? Mas o magma ele é composto por cristais, pelo líquido, que é o magma que ainda não cristalizou, e por gases, que podem se separar dentro desse sistema magmático, né? E quando a gente olha a rocha, a gente identifica esses três elementos também. Então, numa rocha vulcânica, como essa daqui do exemplo, a gente tem cristais de feldspato, que são essas áreas brancas, a gente tem alguns cristais escuros aqui, que podem ser piroxênio ou anfibólio, e uma matriz cinzenta, que é todo o magma que chegou na superfície antes de cristalizar e resfriou muito rápido. Então, formou essa matriz da rocha cinzenta. Então a gente consegue identificar vários elementos. E aqui nesse cantinho a gente tem uma bolha de gás, ó. Era uma bolha de gás e aí ficou um buraco vazio dentro da nossa rocha. Bom, um exemplo melhor ainda de bolhas, né? A gente pega um fragmento vulcânico aqui na Ilha dos Açores. Isso é uma bomba, é uma gota de magma que foi ejetada do vulcão e ao longo dessa trajetória de ejeção ela cristaliza rápido. Então a gente tem cristais de plagioclase, que são esses minerais branquinhos aqui, e a gente tem uma série de poros que representam o que era o gás antes dessa rocha ser cristalizada, né? Então ela era muito porosa, e aqui o que é interessante é que eles formam uma estrutura circunferencial que exatamente ela reproduz essa trajetória balística que essa gota de magma fez antes de chegar na superfície. Aqui numa lâmina petrográfica, que é o corte numa seção delgada de rocha que a gente consegue enxergar no microscópio, e a gente enxerga esses três elementos. Os cristais branquinhos aqui de plagioclásio, bolhas de gás, que são essas cavidades irregulares aqui, que podem estar vazias ou podem estar preenchidas por argilominerais, e a matriz da rocha, que é todo esse material mais fino, com uma coloração mais escura. Então, basicamente, rochas ígneas são formadas por três componentes: cristais, bolhas e matriz, que seria o representante do magma, né? Não cristalizado. E com base nesses aspectos, a gente chega numa parte crucial do trabalho, que é como a gente classifica as rochas, né? O nosso objetivo final é sempre distinguir uma rocha de outra, para entender qual que é a origem de cada uma dessas classes de rocha. Então a classificação se torna muito importante. E basicamente a gente usa critérios bem simples, e esses critérios podem evoluir conforme a gente vai entrando, né? Como aqui é uma aula bem introdutória, eu não vou entrar no sistema de classificação específico que a gente usa para dar nome para as rochas, mas eu vou usar os sistemas de classificação preliminar. Então, um dos primeiros sistemas de classificação preliminar é o que um não geólogo consegue ver, por exemplo, é a cor da rocha. Então a gente separa a rocha pela quantidade de minerais claros e escuros que ela tem, em félsica, se ela tiver mais de 50% de minerais claros, em máfica, se ela tiver mais de 50% de minerais escuros, mas menos de 90%, e ultramáfica, se ela tiver mais de 90% de minerais escuros. Falando assim fica um pouquinho difícil de visualizar, mas a gente olha rochas que se adequam a essa classificação, né? Então a primeira é uma rocha ultramáfica, onde mais de 90% dos minerais são de coloração escura. A rocha do meio é uma rocha máfica, onde a gente tem minerais claros aqui de cor
branca, acinzentada e minerais escuros, e a última é uma rocha félsica. Então, essa separação é muito simples de fazer, qualquer pessoa, se disser para separar rochas por cor, vai chegar numa separação bem parecida com essa. E é muito interessante porque a coloração dos minerais está diretamente associada à composição química, e a gente viu no início que a composição química está associada à composição do magma. Então, a rocha ultramáfica, em geral, ela é ultrabásica, então ela tem menos de 45% de sílica. As rochas máficas, elas estão no intermédio ali entre rochas que tem entre 45% e 52% de sílica, ou um pouquinho mais, ou seja, elas são básicas e intermediárias, e rochas félsicas, em geral, têm composição ácida. Então, a classificação, por mais simples que ela seja, ela já te diz muita coisa sobre qual que é a origem desse magma, ou seja, um magma muito mais próximo de uma composição mantélica e um magma muito mais próximo de uma composição crustal. Primitivo, rochas ultramáficas primitivas e rochas félsicas evoluídas, né? Uma outra classificação também que é bem instintiva é separar pelo tamanho dos cristais. Então, a gente separa rochas que têm cristais menores do que 1 milímetro, a gente chama de fina, entre 1 e 3 milímetros de média e maiores do que 3 milímetros de grossa. Aqui ao lado a gente tem exemplos de rochas com composição muito parecida, mas aonde a textura é diferente. Então, rochas de granulação fina, granulação média e granulação grossa. E basicamente o tamanho do cristal ele reflete a profundidade em que essa rocha cristalizou. Então, a mais fina de todas, ela provavelmente cristalizou em superfície, ou seja, uma rocha vulcânica, e a mais grossa provavelmente cristalizou em profundidade, ou seja, uma rocha plutônica. A gente pode também classificar entre afanítica e fanerítica, que é ainda mais simples, é basicamente se a gente enxerga os cristais a olho nu ou se a gente não enxerga os cristais a olho nu. E nesse exemplo é bem claro, né? A gente tem 2 basaltos, e um deles a gente não consegue definir os minerais ao olho nu, e já nessa amostra que a gente chamou de fanerítica, a gente tem uma série de minerais, uma granulação mais grossa, a gente consegue enxergar e distinguir cada um dos cristais, né? Com base nisso, só nesses aspectos bem instintivos, a gente já tem um sistema de classificação bem eficaz, que contempla uma série de rochas. Ele não é o oficial, porque o oficial ele requer que tu tenha uma avaliação da mineralogia um pouco mais concisa, mas basicamente se a gente pegar os minerais aqueles da série de Bowen que eu mostrei para vocês, ou seja, olivina, piroxênios, anfibólios, biotita, moscovita, plagioclásio, quartzo, feldspato, ou seja, alguns minerais a gente já consegue classificar a maior parte das rochas ígneas. E, de novo, né, aqui a gente tem se elas são ácidas ou básicas na parte de baixo do diagrama, está diretamente relacionado a quais minerais elas vão formar. Então, se a gente pegar uma rocha básica que cristalizou em profundidade, ela vai ser formada por olivina, piroxênio, talvez um pouquinho de anfibólio e plagioclásio. Se ela tiver esses minerais e uma textura grossa, a gente vai chamar ela de gabbro. Então, está aqui o gabbro. Se ela cristalizar rápido e tiver esses minerais, a gente vai chamar de basalto. Então, o gabbro é um basalto que cristalizou em superfície, ou em profundidade. E se a gente tiver uma rocha ácida, aí ela vai ser composta por quartzo, feldspato, plagioclásio, moscovita, biotita e anfibólio. E a gente vai chamar de granito. É basicamente esses minerais escuros que a gente vê aqui são anfibólios, os minerais rosas são cafeldspato, os brancos são plagioclásio, e essas pontinhas cinzas são quartzo. Então, o granito é uma rocha composta por esses minerais, que tem a composição ácida e cristalizou de forma lenta em profundidade. Se a gente pegar rochas de uma mesma composição, então aqui o exemplo do basalto, com texturas diferentes. Então, os minerais que compõem essas rochas vão ser os mesmos, mas o tamanho do cristal vai ser diferente. Então, a diferença de um basalto para um gabbro, basicamente, é a textura. E aqui, de novo, aquela relação que eu já destaquei para vocês, a composição química e mineralógica está diretamente relacionada, e a cor é uma consequência dos minerais que formam a rocha e da granulação que ela tem. E a textura vai ser uma consequência da velocidade de cristalização. Se ela vai cristalizar rápido, ela vai ter minerais pequenos. Se ela cristalizar devagar, ela vai ter minerais grandes. Com base nisso, a gente separa 3 classes principais de rochas ígneas, que são as rochas plutônicas, ou intrusivas, né? Que são as que cristalizam devagar, logo tem texturas grossas e médias a grossas. Rochas vulcânicas, que são as que cristalizam rápido, tem texturas finas. E entre essas duas rochas, a gente tem todo o sistema que liga os magmas profundos aos magmas rasos,
que são chamadas de rochas subvulcânicas ou rochas hipopsais. E elas têm texturas mistas entre o que são plutônicas e o que são vulcânicas. Então a gente consegue categorizar o modo de ocorrência das rochas ígneas com base nesse bloco diagrama. Então a gente tem coisas bem profundas até coisas superficiais, que são vulcões, depósitos de lava, tefra. E aí todo esse material profundo tem que ser conectado ao material de superfície de alguma forma. Então, quando o magma começa a ascender, ele começa a formar uma série de ramificações dentro da crosta. Se essas ramificações elas não dão em lugar nenhum, a gente chama de apófises. Se elas se colocam de forma concordante, as camadas que estão em volta dela, a gente chama de soleiras ou silos. E se elas se colocam de forma discordante, a gente chama de diques. Grandes corpos ígneos a gente chama de batólito, e aí corpos com esse formato aqui de um prato virado de cabeça para baixo, né, um semi-arco aqui, a gente chama de lacólito. Então, batólitos. Batólitos são corpos muito grandes que têm áreas maiores do que 100 km². Em geral, eles são formados por várias intrusões. Ou seja, aqui é um exemplo da Serra Nevada, um batólito Tulane. Ele tem um intervalo de formação de 93 milhões de anos até 85 milhões de anos, ou seja, quase 10 milhões de anos, com várias intrusões sendo colocadas no mesmo corpo e formando um corpo gigantesco. A gente tem aqui uma série de montanhas associadas a esse cara, todos de composição granítica ou rochas intermediárias associadas a esses magmas graníticos, e formam todo o sistema de batólitos da Serra Nevada. Aqui o El Capitan, que é uma das principais linhas de escalada do mundo, né? E aqui um exemplo da face do El Capitan, que é um granitão, né? Que faz parte desse complexo intrusivo aí da Serra Nevada. E basicamente, se a gente está enxergando essas rochas profundas, significa que toda a parte que estava acima delas foi erodida, ou seja, a gente tem o afloramento de um batólito na superfície hoje, toda a parte que compunha a superfície naquele momento foi erodida e escavada, né, para a gente chegar lá na parte da câmara magmática mais profunda, que seria essa rocha intrusiva. Aqui é um exemplo do Mato Grosso, a suíte intrusiva de Santa Cruz. A gente visitou no último campo com uma turma de graduação. É um complexo intrusivo bem interessante, com vários tipos de granito. Ou seja, a nossa classificação ela foi simplificada, mas a gente poderia, com base na composição química e na composição mineral, separar vários tipos de granito, granitos com mais minerais máficos, granitos com mais minerais félsicos. E é uma área muito interessante e bastante antiga também da geologia, acho que próximo de 2 bilhões de anos, eu não tenho certeza agora. Aqui algumas fotos também de outras áreas no Mato Grosso, esse é o granito Santa Helena, se eu não me engano. Então a gente tem uma série de minerais bem formados, e aqui a gente tem um pedaço de um outro magma, um magma um pouquinho mais escuro, com uma composição um pouquinho diferente. Aqui a gente tem pedaços de concentrados de minerais, esses minerais magnéticos que a gente chama de magnetita. Então, rochas ígneas, elas têm uma grande variedade textural, elas acabam formando muitas coisas porque toda a colocação e evolução dos magmas é muito dinâmica. A gente tem todos aqueles processos que eu mostrei, desde assimilação, cristalização fracionada, misturas ocorrendo, e esse magma vai se movendo e tentando ascender na crosta continental, né, ou oceânica. Esses caras podem se colocar em superfície um pouco mais próximo da superfície, então eles ficam com geometrias um pouco tabulares. Aqui é a intrusão granítica de Torres del Paine. A gente consegue enxergar nessa massa cinzenta, que é o granito, pedaços da rocha que está em cima, que é uma sequência sedimentar. Então a gente tem pedacinhos aqui também. Ou seja, esse granito vai empurrando as rochas, vai se colocando entre as rochas e os pedaços da rocha vão afundando dentro desse granito. Então aqui provavelmente a gente tem um processo de assimilação, parte dessa rocha encaixante ela vai estar sendo digerida por esse sistema intrusivo. Intrusões básicas, aqui o Kilt Rock na Escócia, que é um ponto turístico bem famoso, onde a gente tem um magma basáltico se colocando em camadas sedimentares aqui do Triássico, e ele desenvolve essa estrutura de resfriamento aqui, que são disjunções colunnares bem retilíneas, né, bem bonitas. Todo esse sistema magmático ele precisa ser alimentado a porções mais rasas da crosta, e a alimentação é feita sempre a partir de corpos tabulares que atravessam as rochas que estão em volta.
E eles são chamados de diques. Então aqui é uma série de exemplos de diques básicos aqui na ilha de Mull, um dique cortando uma sequência de basaltos. Aqui no oeste dos Estados Unidos, no Columbia River, é um dique de composição basáltica que vai alimentar lavas que estão em cima dessa sequência de rochas aqui que a gente não está vendo. Aqui também outros exemplos de diques, um dique cortando sequências vulcanoclásticas nas Ilhas dos Açores. Então a gente vê que as bolhas de gás já estão se separando aqui desse dique, e esse cara está carregando magma para uma porção mais superficial da nossa crosta terrestre, né? E aqui na Nova Zelândia, esse é um dique bem famoso também, que é onde foi gravada a cena do confronto entre o Gollum e o Frodo no Senhor dos Anéis. Então, se vocês derem uma googlada nele, ele é bem, bem bonito e bem famoso, tá gravado na história aí pelo filme. Quando esses caras chegam na superfície, aqui é um exemplo de um dique que chegou na superfície, e aí gera todo um depósito vulcanoclástico aqui fragmentado. Imaginem que esse cara não era sólido, né? Ele é um magma ascendendo, e ele atravessa a camada de rochas vulcânicas que estão em volta, e ele extravasa na superfície e forma um monte de bloco. Então, é um dique que alimentou uma sequência vulcânica em superfície. Então, o papel de todo dique é tentar chegar na superfície. Às vezes eles acabam sendo interrompidos ao longo do caminho, ou porque começam a perder temperatura e cristalizam, ou porque de repente encontram uma rocha que é pouco permeável e acabam formando um sil, uma soleira, né? Acabam se posicionando e parando ali onde eles encontram esse anteparo. Mas como o magma ele é muito menos denso do que as rochas que circundam ele, em geral, ele tenta ascender. Ele é boiante, né? Aqui é um exemplo onde ele chega na superfície. E aqui é um exemplo onde a gente tem um dique alimentando um neck vulcânico. Ou seja, esse neck era uma parte do sistema vulcânico, magmático que alimentou um vulcão. Isso aqui no New México. Então, quando esses magmas chegam na superfície, eles têm um destino bem interessante. Eles podem formar vulcões e derrames de lava, ou podem formar depósitos piroclásticos, né? Então, aqui derrames de lava no Havaí, ou seja, todo o sistema magmático atingiu a superfície e está carregando magma de uma porção profunda da Terra até essa porção mais externa aqui, gerando lavas. E aqui uma sequência de lavas do Columbia River, né? Que é um dos maiores eventos vulcânicos da história do planeta, e forma derrames aí que se deslocam por mais de centenas de quilômetros, né? E cobrem áreas gigantescas no oeste dos Estados Unidos. Então, dependendo do tipo de magma, da composição do magma, da quantidade de voláteis que ele tem, do volume de magma que chega na superfície, a gente vai gerar diferentes sistemas vulcânicos. A gente pode gerar vulcões em escudo, vulcões, estratovulcões, a gente pode gerar grandes derrames basálticos, como aqueles ali do Columbia River que eu mostrei, platôs de Guinim-Brito. Então, basicamente, a gente sai de coisas que geram vulcões compostos, que são intercalações de lavas e depósitos piroclásticos. Aqui um exemplo do Cerro Tuzler nos Andes, né, onde a gente tem derrames de diversas composições distintas. Cada fase evolutiva desse vulcão tem uma composição e gera ou lavas ou depósitos piroclásticos ao longo da história, e ele vai sendo construído. Então ele é um vulcão composto, né, um vulcão bastante complexo. Aqui nos Açores, o vulcão da Ilha do Pico, também dominantemente basáltico, mas também intercalando muitas fases de composições químicas distintas, né. Aqui um vulcão em escudo que é dominantemente basáltico, ou seja, são os vulcões, o Mauna Loa do Havaí, ou seja, são os vulcões que compõem aquelas ilhas, a Big Island do Havaí, que eu mostrei, que estão acima de um ponto quente, né, de uma pluma mantélica. Os platôs de basalto, que são essas grandes erupções que não chegam a formar um cone vulcânico, mas elas formam grandes derrames tabulares, então eles são alimentados por fissuras e fraturas. Então cada degrauzinho no horizonte aqui é um único derrame que foi espalhado ao longo da superfície. E se eles tiverem uma composição um pouco mais enriquecida, uma composição mais ácida, né, e o volume muito grande de erupção e material explosivo, eles podem formar platôs ignimbríticos. Aqui, como as cidades que compõem a Capadócia estão escavadas dentro de sistemas ignimbríticos, né? Então é uma rocha bem porosa e bem friável, e os caras conseguem escavar e fazer cavernas e construir todo um sistema que
hoje gira o turismo da cidade dentro de 3 pulsos de gnimbritos distintos. Então, basicamente, o que vai controlar se esses magmas vão formar vulcões compostos, vulcões grandes, pequenos, erupções de lava ou erupções explosivas, vai ser a relação entre a quantidade de voláteis, a viscosidade dos magmas e o volume desses magmas. E, basicamente, aqui a gente sai de coisas que são bastante explosivas embaixo d'água, para coisas que são lavas que correm como fluido, né? Bastante fluidas, com pouca explosividade, e até coisas que explodem e geram grandes explosões que jogam cinza vulcânica na estratosfera, né? Que são chamadas de pliniana, ultrapliniana. Para os diferentes depósitos, então, as lavas, elas vão ser, a morfologia das lavas vai ser controlada pelo volume de magma descarregado numa unidade de tempo e principalmente a viscosidade. Sistemas com viscosidade alta, eles têm dificuldade em fluir e acabam formando coisas mais altas e menos espalhadas, como espinhos e domos, enquanto que sistemas com uma viscosidade mais baixa, eles fluem bastante e acabam formando lençóis de lavas, né, como esses derrames Arroio e A, que são típicos do Havaí, ou até lavas em bloco. Então, aqui só um exemplo de um sistema de baixa viscosidade, um sistema basáltico. As lavas fluem aqui quase como água, né, formando essas estruturas em corda e vão se amalgamando. Então, é um sistema bem baixa viscosidade, pouca explosividade, ele flui, e esses tipos de derrame são chamados de derrame Parroy-Roy. Aqui os 2 tipos principais de derrames basálticos, né? Porque a viscosidade é um pouquinho maior e o volume de magma expelido é um pouquinho maior, ele acaba formando uma carapaça toda quebrada, ou seja, a parte externa do derrame que entra em contato com a superfície, ela resfria muito rápido e quebra. E o contínuo suprimento de magma vai quebrando e jogando esses fragmentos para frente. Enquanto que o de baixo, onde o volume de magma expelido é mais baixo, ele consegue congelar a parte externa do derrame e o magma flui por dentro dessa capinha, então ele fica protegido de perder calor e vai avançando na forma desses lobos de lava, essas línguas de lava. Aqui um exemplo da rocha, né, que é formada por derrames AA. Então a gente tem uma série de camadas maciças que são o núcleo do derrame, onde a lava era ainda líquida, e toda essa parte em vermelho aqui é o topo fragmentado desses derrames. Quando a gente dá um zoom, a gente tem brecha, um monte de pedaço de rocha quebrada, né, associada à parte externa do derrame, um núcleo maciço, que é associado à parte magma do derrame, e o topo também todo fragmentado. Quando a gente olha em detalhe, esses fragmentos, eles são todo espinhoso, é como se o magma ele resfriasse tão rápido que ele fica todo contorcido e deformado, né. Por outro lado, os derrames Parroy-Roy formam esses lençóis mais distribuídos. Aqui a gente tem algumas coisas mais tubulares, né? Então aqueles dedos de lava eles vão avançando por dentro dessas capas protetoras, o que protege eles do resfriamento rápido. Então eles conseguem formar todo um sistema de tubos e alimentar derrames por dentro dessas cascas de rocha que já vão se resfriando, né? Sistemas mais viscosos, então a dificuldade de escoar é maior, então todo o derrame acaba quebrando, é como se, enquanto o volume de magma gerado lá no vulcão empurra o derrame, o resfriamento faz com que ele vá freando. Então ele forma uma série de blocos, aqui é uma língua de lava em bloco, que a gente chama, todo fragmentado, todo quebrado, do vulcão Kanaga no Alasca, e se o sistema for ainda mais viscoso, ele vai formar um domo, ou seja, o magma expande, mas ele não consegue escoar. Então ele só fica expandindo. Aqui o exemplo do Monte Santa Helena nos Estados Unidos e o Monte Unzen no Japão. Caso a quantidade de gases e a viscosidade seja muito alta, a resistência a fluir desses sistemas ela vai fazer com que o teu magma exploda. Quando o magma explode, a gente gera o que a gente chama de depósitos piroclásticos. Então, basicamente, a gente tem um monte de gota de magma sendo ejetada numa nuvem de poeira e magma, né? Aqui alguns exemplos de colapso gravitacional. Então, ele pode explodir parte do sistema vulcânico, parte do cone vulcânico dentro desse sistema, ou só explodir toda a câmara magmática que está em cima dele. Aqui é um exemplo que eu gosto de mostrar, que é a erupção do vulcão Santa Helena, na década de 80.
o sistema magmático ele acendeu e ele estava saturado em voláteis e ele acabou explodindo, só que a explosão foi lateral. Ele arrancou um pedaço do vulcão lateralmente e jogou essa tampa de vulcão toda para fora, né? Então a gente tem uma fumaça inicial mais branca, que é mais vapor, e aí essa fumaça escura que é rica em fragmento de magma e fragmento de rocha. Essa foi uma das maiores erupções documentadas pelo ser humano, né? Quando os caras vão olhar os depósitos dessa erupção, são pilhas e pilhas de depósitos piroclásticos, ou seja, um monte de fragmento de rocha vulcânica empilhado. Outras erupções nesse mesmo estilo, a gente pode ter um monte de pedaço do vulcão sendo arrancado, e a gente forma essas camadas que parecem rochas sedimentares, né? Mas na realidade estão todas associadas a uma explosão piroclástica, um depósito de massa associado ao colapso de uma lateral de um vulcão, ou colapso de um domo, por exemplo. Se a gente tiver uma quantidade de magma, de fragmentos de magma baixa dentro da nuvem piroclástica, esses fragmentos eles conseguem se depositar na forma muito similar a correntes de baixa densidade de turbiditos, que são depósitos sedimentares. Então eles conseguem se transportar de maneira individual. Cada partícula tem um comportamento individual dentro da nuvem piroclástica. Então a gente consegue gerar uma série de estruturas trativas aqui, são estruturas análogas a rochas sedimentares também, dunas e antidunas, né? E é típico de depósitos de correntes piroclásticas mais diluídos, né? Onde a carga de material vulcânico é um pouquinho menor. E se esses caras, a nuvem ejeta esse material para a estratosfera ou para áreas mais altas das nossas camadas atmosféricas, ele vai se depositar apenas quando ele encontrar uma quebra na velocidade das correntes de ar, né? E aí ele cai de uma suspensão. Então, basicamente, a gente chama esses depósitos de depósito de queda, e eles recobrem a superfície de uma maneira bem uniforme. E por eles serem transportados todos pelo mesmo agente, eles têm um tamanho de fragmento muito parecido. Então, ele é um depósito ultra bem selecionado, e ele recobre de forma igual toda a superfície. Aqui um exemplo de um depósito de queda manteando toda a superfície, né? Ele vai cobrindo de maneira igual. E aqui já chegando ao fim, é só trazendo a ideia de que o sistema magmático ele é totalmente integrado, né? Então se a gente tem um magma chegando na superfície, escoando como uma lava ou como um depósito piroclástico, ele foi alimentado de uma porção profunda, né? Então à direita a gente tem um sketch aqui de uma zona de geração de magma no manto, até que a zona de colocação dos primeiros corpos intrusivos aqui, plútons, seals, um sistema de diques todo, alimentando o vulcão lá em cima na superfície. Esse é um sketch idealizado, e aqui à esquerda a gente tem uma seção sísmica, ou seja, a gente mede as velocidades de propagação de ondas, e lembra que eu falei no início que a onda S, que é cisaliante, ela não se propaga onde a gente tem líquido, então quando a gente faz a razão entre uma onda compressiva e uma onda cisaliante, a gente tem exatamente marcado as áreas onde a gente tem presença de magma, que é onde a velocidade da onda S diminui, logo a razão entre VP e VS aumenta, marcando exatamente todo esse sistema de alimentação de vulcões na região da Sibéria aqui. Vocês podem imaginar pelos nomes, né? Klutchkovsky. Então, a gente tem toda essa ascensão, e o interessante é que a gente tem os processos magmáticos registrados nas rochas vulcânicas. Então, quando a gente pega uma amostra de uma rocha vulcânica, a gente tem uma série de cristais, uma série de feições que marcam todos esses espaços dentro da história de evolução dela. Desde o momento que ela se formou, até o momento que ela interagiu com as rochas que estavam em volta, até o momento que ela entra em erupção. Então é um arquivo muito rico de história geológica, sempre quando a gente pega rochas vulcânicas, principalmente. As rochas plutônicas, elas guardam mais um estágio inicial, mais profundo, né, onde ela se colocou na parte mais funda da crosta e cristalizou de forma mais lenta. Então traz muito mais informação da fonte do que do processo evolutivo em si. Claro, dependendo da composição. E aí, só para finalizar, eu trago um exemplo de um artigo recente, que é a reconstrução do sistema magmático a partir de gotas de magma de um cristal. Então a gente tem uma rocha vulcânica que tem pedaços de uma outra rocha dentro dela. Dentro desses pedaços de rocha a gente tem minerais, que são cristais de olivina,
e dentro desses cristais de olivino a gente tem gotas de magma que foram aprisionadas. Então imaginem lá embaixo na câmara magmática, lá nas profundezas da crosta, a gente tem o magma, os primeiros minerais se formando. Quando eles se formam, eles acabam aprisionando gotas desse magma. Depois esses caras cristalizam e entram numa rocha que é arrancada por um outro magma. Então tu consegue reconstruir o sistema magmático a partir de uma gota de magma que está dentro de um cristal. Então, basicamente, o sistema ígneo ele é muito amplo. Então, a gente pode pegar desde coisas muito pequenas num cristal para entender toda a dinâmica mantélica de geração de magma. E toda a questão textural e estrutural para entender como esse magma ele entrou em erupção, se ele foi explosivo, se ele formou uma lava, se ele tinha pouco ou muito volátil, né? Então, claro que para uma introdução à petrologia ígnea, a gente passou desde o início do sistema lá de geração de magmas, para o que são magmas, para como classificar os magmas, mas aqui é só para deixar uma ideia de o quão complexo e até onde a gente consegue chegar no estudo de rochas ígneas, né, que é o nosso objetivo principal no fim das contas. E por hoje é só, então eu deixo aqui o convite para vocês para sexta-feira, às 14 horas, horário de Cuiabá, e 15 horas, horário de Brasília, a apresentação do professor Ronaldo. Acho interessante porque ele vai mostrar bastante na prática o estudo de rochas vulcânicas do Cráton Amazônico, que é uma área bastante antiga, né? Então vocês veem na prática todos esses conceitos que eu mostrei aplicados a um estudo que é de levantamento de dados e de compreender as rochas, né? Então é o processo inverso, ele vai lá coletar as amostras para tentar entender como elas se formaram. Então acho que vai ser bastante interessante, fica o convite a todos vocês aí. Parabéns, professor Lucas, a sua palestra foi excelente. Ótimo estudo. Não, foi ótimo, muito bom. Muito boa a palestra, aprendi bastante também. Principalmente essa parte dos vulcano. A gente, como sedimentólogo, né, falo muito vulcanoclástica, e a gente não tem muito contato com essa parte, essa classificação e tudo mais. Muita gente acho que imagina mais as rochas vulcânicas. As lavas, né? Como as lavas, e não tem muito esse entendimento dessa dinâmica externa e tudo mais. A palestra foi muito boa, as figuras muito boas, muito bem ilustradas. Parabéns. Valeu, obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui para te fazer, o pessoal mandou algumas perguntas. Beleza, fiquem à vontade. Vai ser perguntinhas, pode ser? Pode ser, tranquilo. A Bianca pergunta, ela quer saber se o mármore é um tipo de granito. Não. O mármore é uma rocha metamórfica formada pelo metamorfismo de calcários, ou seja, tu exerce uma pressão e temperatura maiores do que a da formação da rocha. O calcário é uma rocha sedimentar, formada por carbonatos, né? Uhum. E essa rocha vai sofrendo um aumento de pressão e aumento de temperatura, e esses minerais formados inicialmente num sistema sedimentar, eles recristalizam para formar um mármore. Mas ela não é uma rocha ígnea, porque ela não forma a partir da cristalização de um magma. É um carbonato originalmente. Né? É um carbonato, é isso. É um processo de recristalização e não de cristalização. Isso. A Ana Marques, ela faz duas perguntas. A primeira ela quer saber se as rochas ígneas podem ser transformadas em rochas metamórficas, e ela quer saber qual a importância ou a utilidade das rochas ígneas para a sociedade. Bom, a primeira pergunta é sim, todas as rochas podem ser transformadas em rochas metamórficas, desde que as condições nas quais elas se formaram sejam modificadas. Por exemplo, se eu pegar uma rocha ácida que cristalizou lá a 700 graus Celsius, e eu jogar ela de volta numa zona profunda, de repente associada a uma zona de subdução ou a formação de uma montanha, aumentar a pressão e aumentar a temperatura dela, os minerais que se formaram no sistema ígneo, eles vão recristalizar. A partir do momento que eles recristalizam e formam minerais novos, essa rocha se transforma numa rocha metamórfica. E a segunda pergunta, sim, a resposta é sim. Uma série de depósitos minerais, eles estão associados a sistemas ígneos, né? As maiores reservas de elementos do grupo da platina, maiores reservas de níquel, uma série de depósitos de cobre, zinco, chumbo, né? Ouro, estão associados a sistemas ígneos ou associados a sistemas hidrotermais
que estão ligados a corpos ígneos, corpos intrusivos. Então, aí a gente já tem o impacto 1, que é o impacto econômico. Uhum. Dentro do impacto econômico, a gente tem também gás natural e petróleo hospedado em rochas vulcânicas. A gente tem energia geotermal em países do norte da Europa, na Islândia, na Nova Zelândia. A gente tem energia geotermal que está diretamente associada à presença de corpos ígneos e intrusões. A gente tem a questão da rochagem, né, e de fertilizantes. Tem muita rocha ígnea bastante diferenciada que tem muito fósforo e potássio. Então elas servem como remineralizadores de solo. E com relação a outros aspectos, a gente tem toda a parte do perigo vulcânico, ou seja, grande parte das populações, por exemplo, o oeste dos Estados Unidos todo é cercado por vulcões, o Havaí todo é cercado por vulcões, a Islândia é um país que é completamente cercado por vulcões, Japão, todos os países do Círculo do Pacífico estão associados a vulcões, a Itália também está associada a vulcões. Então existe o perigo de uma erupção ser mais catastrófica, causar um desastre. Por exemplo, do filme Pompeia, ele é baseado numa história real, né, que é uma erupção de umas centenas de anos antes de Cristo, que fossilizou a cidade inteira, matou a população inteira da cidade. A população da cidade, né? Isso. E fossilizou, né, porque a cinza quente acabou preservando as pessoas na posição em que elas morreram, né. Então, tem muito desenvolvimento e muita utilidade, né. Ao mesmo tempo que é perigoso, também é atrativo, né? Então é turístico, então envolve toda a sociedade sempre. Com seja certeza. E há um tempo atrás ocorreu um episódio que os caras do Observatório Vulcânico de Nápoles emitiram um alerta para a cidade, porque a atividade sísmica estava alta. Então, alerta de erupção. Uhum. E aí os caras botaram em ação um plano de evacuação da cidade e não teve erupção. Porque a atividade sísmica aumentou porque o magma se mexeu em algum lugar. Mas acabou não chegando na superfície, entendeu? E aí foi uma maior repercussão, porque os caras gastaram muito dinheiro para tirar a população. Só que a atitude do geólogo foi a atitude correta, né? Caso tivesse tido uma erupção, ele seria um herói. Então, é bem interessante essa interface entre rochas ígneas e a comunidade. É interessante. Teve aquele episódio de um pessoal que foi fazer turismo, eu não me lembro em qual lugar, que o vulcão acabou entrando em erupção e um grupo ficou preso e algumas pessoas morreram, né? Então, acontece muito. Nesse caso, o geólogo da Itália teve uma atitude mais preventiva, né? Exato, se acontecesse a erupção e fosse... Porque tu consegue predizer se vai ter uma erupção ou não, mas tu não consegue predizer o tamanho da erupção. Ou se ela é carregada em gases e vai explodir, ou vai escoar como uma lava, né? Então, na dúvida, é melhor... Melhor sair. Melhor sair, exatamente. A Vitória Midori faz uma pergunta também. Ela quer saber com relação aos basaltos colunares, se eles sempre vão ter esse formato hexagonal e o porquê. As estruturas colunares, elas se formam... pode se formar em uma rocha intrusiva, que nem eu mostrei naquela intrusão, porque os gradientes de resfriamento dos dois lados da rocha são iguais. Então, eles se encontram em temperaturas parecidas, formando essa estrutura colunar, que é a contração do teu material, né? O magma é diferente da água. O magma, quando ele é líquido, ele tem um volume maior do que quando ele é sólido. Então, ele contrai quando ele resfria. E... em lavas, normalmente as disjunções elas se formam quando tu tem a circulação de água, ou seja, tu tem uma lava se formando e ocupando um espaço, e tu tem chuva ou algum tipo de interação com a água que perturba os gradientes térmicos de resfriamento, né? Porque a lava ela vai perder muito mais calor para o ar e menos calor para a superfície que está abaixo dela. Então, ela tem um gradiente que já se encontra em velocidades diferentes, porque ela perde muito mais calor para cima do que por baixo. Então, quando tu tem água, tu adiciona um elemento que tira calor do teu sistema e acaba formando aquelas disjunções mais espetaculares, que tu tem coisas mais circulares e tal. E qual que era a outra parte da pergunta? Ela queria saber
Por quê, né? E por que que tem esse formato hexagonal? Se era sempre e se são sempre hexagonais, né? O hexagonal é por causa da contração, ele é a forma de contração mais simples que a gente tem. Mas dependendo da velocidade de resfriamento, a gente forma coisas mais irregulares, às vezes, que não são hexagonais. A Glenda faz uma pergunta, ela quer saber quais são os fatores que favorecem uma intrusão anorogênica em uma região já estável. Tu tem que ter algum tipo de perturbação no teu sistema, né, no teu manto ou alguma coisa assim. Em geral, os sistemas anorogênicos, eles estão associados ou a metasomatismo do manto litosférico, ou seja, durante um evento magmático anterior, tu adicionou fluidos na tua litosfera, que era relativamente estável, e mudou a condição de temperatura e pressão de estabilidade dessa rocha. Então, se tu tiver qualquer alívio de pressão, tu pode gerar um magma. E nesse caso, a gente tem alguns eventos vulcânicos relativamente novos no Brasil, né? Coisas com 30 milhões de anos, 60 milhões de anos, a gente tem uma série de intrusões anorogênicas, né? Então, elas são todas associadas a essa variação composicional que a nossa litosfera sofreu durante os processos magmáticos anteriores. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um rifteamento local, a gente poderia acabar gerando magma, mesmo numa área intracontinental que nem o Brasil. Então, tem que perturbar essa condição de equilíbrio sempre. Ou até mesmo alguma reativação de uma estrutura mais profunda, né? Com certeza, exatamente. Zonas de cisalhamento, coisas que atingem uma profundidade maior. Exatamente. Se tu tiver uma zona de falha profunda, translitosférica, né? Tu pode aliviar a pressão, né? Mas na realidade tu muda a condição de equilíbrio, né? Então, tem que perturbar esse equilíbrio. Tem que perturbar o equilíbrio, senão a rocha fica estável lá. Tem outra pergunta do Vitor Tributino, ele quer saber como distinguir os depósitos de explosão piroclástica das rochas sedimentares. Boa pergunta. Depende muito, né? Porque a gente pode ter depósitos piroclásticos retrabalhados, então eles viram rochas sedimentares, mas em geral rochas piroclásticas primárias, os fragmentos são piroclastos. E o que eu quero dizer com isso? Eles têm formas que remetem à origem deles. Então, fragmentos piroclásticos, eles são pontiagudos, eles têm ângulos de formação. Basicamente, tu tem o magma ascendendo, ele vai ficar todo vesicular, e aí a pressão interna desse sistema ela vai explodir esse magma. Então, o que tu tem normalmente são fragmentos muito vesiculares ou laterais de bolhas. Então, tu tem fragmentos com formato de Y, ou semicírculos, que são fragmentos de vidro vulcânico, né? Então, se tu tiver um depósito que é formado basicamente por coisas angulares de origem vulcânica, com muito vidro, tu provavelmente está numa rocha piroclástica, né? Mas tem áreas, por exemplo, que tu tem a deposição de sistemas piroclásticos em corpos d'água. Aí toda a dinâmica de deposição é sedimentar, mas a origem é ígnea. Então, tem alguma área de sobreposição que é mais complicada. Mas, em geral, as texturas matam. Assim, as texturas, elas entregam que a origem é ígnea. Eu sempre tive dificuldade de entender onde separar. Isso é uma grande briga, né? Exatamente. E o que é predominantemente associado ao processo de erupção e se esse retrabalhamento, quando a rocha já está em superfície, quando o magma está em superfície, se eu já posso separar ali, ou se já é um processo mais ainda associado ao vulcanismo, eu tenho essa dificuldade. Tanto que na própria literatura tem essa sobreposição, né? Por exemplo, um depósito de queda é fácil de tu matar, porque todos os fragmentos vão estar com o seu formato original. Então, tu vai ter fragmentos de vidro, que a gente chama de shard, fragmentos de cristais, então os cristais são quebrados, meio cristal, um pedacinho de cristal, pedaços de rocha. Agora, quando tu tem um lahar, por exemplo, o lahar é um depósito, por exemplo, que tu tem um monte de material se acumulando na encosta do vulcão, e aí quando chove, esse material é remobilizado. Ele tem origem ígnea, mas ele já é remobilizado por um processo sedimentar. Então, no fim, tu acaba com um depósito sedimentar que é composto 100% por material vulcânico. Então, existe um limiar bem complicado aí.
o sedimentólogo ele não domina esses processos, então ele chama tudo de vulcanoclástico. É que vulcanoclástico é o pacote grande, que cabe as piroclásticas, as epiclásticas, que são piroclásticas retrabalhadas, né? Então joga tudo dentro da mesma coisa, tá certo. Tudo é vulcanoclástico, que tiver vulcânico. Mas a gente não consegue, não tem esse olhar para separar tudo bonitinho. Eu acho E não é fácil, assim, tipo, se tu tá numa região de depósitos primários é mais tranquilo. Por exemplo, perto de um vulcão ou num sistema vulcânico mesmo. Porque aí todo o teu material não vai ter quartos, né? Tu não vai ter essas coisas cicladas, né? Sedimentares cicladas. Tu tem todo o teu material, o teu arcabouço composto por pedacinho de basalto ou pedacinho de vidro vulcânico. Então tu já desconfia, né? É um indício ali de que... Já tem um indício composicional. Posicional. E uma pergunta aqui do Frank, ele pergunta se os migmatitos são rochas ígneas ou metamórficas. Porra. Os migmatitos são os dois, né? Na realidade, o material que se forma do migmatito, a fusão parcial da rocha metamórfica, ele é um magma. Só que o migmatito em si, que seria a rocha onde tem a ocorrência das duas coisas, as duas coisas, na realidade, é uma rocha híbrida, né? Esse é o meu entender. Não sou especialista em migmatito, mas ao meu entender, o migmatito in situ, ele é uma rocha híbrida. Mas depois que esse magma for remobilizado, ele já vai ser uma rocha ígnea. E cristalizar, por exemplo, tem uma série de granitos associados à fusão crustal, que a origem deles era um migmatito. Então esses magmas, eles vão se amalgamando, vão formando redes de distribuição que conseguem carregar o magma para uma porção superior, onde ele vai cristalizar. Então ele é uma rocha ígnea de fusão crustal, uma anatexia, né? Mas eu acho que o migmatito em si é uma rocha híbrida. É assim que eu classificaria, mas teria que olhar com mais cuidado, é uma pergunta difícil. Tem mais 2 perguntas, pode ser? Pode mandar. O Vitor pergunta de novo, Vitor Trevitinho. Existem basaltos com disjunções colunares bonitos no Brasil? Poucos, existem alguns, mas não tantos. O problema é que a nossa maior unidade vulcânica, que é o Paraná Etendeca, ele não tem o componente, aliás, tem o componente água, que é necessário para gerar disjunções colunares, né? Então, se tu vai para as regiões do Paraná, São Paulo, tu gera disjunções colunares relativamente bonitas, mas não tão estáveis. E no sul do Brasil, onde os basaltos se depositaram num paleoclima um pouco mais seco, tu não tem. Então, depende da combinação de fatores, né? E a gente tem um problema que a nossa preservação dos afloramentos é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Sempre... A disjunção colunar, ela é um canal para a água percolar, né? Então, ela altera muito rápido a rocha. Altera a vegetação, toma conta, então vegetação é um inferno. O nosso problema é que tem muito mato. Então, estragar. Tinha que ter uma glaciação para limpar um pouco essa galera aí. Mas em áreas onde tu tem um clima mais propício, por exemplo, os basaltos lá da Escócia, eu acho que eu mostrei alguns até. Acho que na aula tinha. Mas se sair o mini curso, daí eu vou botar bastante foto disso aí. As disjunções são perfeitas, cara. São coisas absurdas, assim. Tu precisa ter essa condição de resfriamento com presença de água para gerar essa estrutura de forma perfeita, né? E aqui a gente tem coisas que são muito próximas de disjunções perfeitas, ou às vezes a gente tem bastante entablatura, assim, mas bonita. Algumas no estado do Paraná. Oi, Camila, acho que tu tinha caído. Travou um pouquinho só, mas já voltou. Tranquilo. Eu vou fazer a última pergunta. Beleza. É a pergunta da Karen. Ela gostaria de saber quais as diferenças dos tipos de erupção vulcânica terrestre e submersa. Ah, legal. Se a erupção ela não for explosiva, por exemplo, o magma básico terrestre, ele vai formar aqueles derrames que eu mostrei, lobadinhos, né? E embaixo da água, ele provavelmente vai formar uma pilolava, que é uma lava em almofada. Porque a pressão da água vai fazer com que ele contraia e resfrie mais rápido, né? Porque a água carrega mais a temperatura. Ela tem um coeficiente térmico muito maior.
E se for piroclástico, a gente tem uma interação maior entre o magma e a água. Então, cada gota de magma vai ter um resfriamento muito mais rápido. Então, muda completamente a cara do depósito, assim. Mas daí precisaria de uma série de fotos para mostrar os detalhes, assim. Muda muito o depósito, a formação dos depósitos e a dinâmica da erupção, né? E isso já, esse magma que resfria com maior rapidez, ele vai ser uma partícula que vai sofrer influência do processo marinho ali? Em geral, quando o magma entra em contato com a água, ele resfria muito mais rápido do que o magma em contato com o ar. Então ele contrai. Tu pode gerar fragmentos de vidro vulcânico sem ter explosão, só pela contração térmica, né? Que são chamados hialoclastitos. Então, se tu tiver um magma, uma lava entrando num corpo d'água, por exemplo, quando o magma entrar em contato com essa água, ele vai contrair tão rápido que ele vai quebrar em pedacinhos. É como se tu pegasse um vidro quente e jogasse numa bacia de água fria, ele craquela em pedacinhos de vidro. Então, é direta, essa interação é direta, assim, bem forte. Legal, acho que foram essas. Não tem mais perguntas. Tem mais uma pergunta. Tudo bem. É do Paulo Queiroz. Ele quer saber quando o magma máfico foi introduzido como diques e soleiras simplutônicas, a geometria da mescla pode ter uma ampla variação caótica? Depende da profundidade e depende do contraste de viscosidade entre o intrudido, o sistema intrudido, né, e o magma. Se a viscosidade dos dois for parecida e a temperatura parecida, eles podem se misturar. Se a viscosidade for muito diferente, eles não vão se misturar. Então depende do comportamento reológico de cada um dos corpos. Tem a ver com composição do magma, essas coisas? Composição, viscosidade e temperaturas. Se um magma básico encontra uma suíte plutônica ácida, por exemplo, que está muito mais fria que ele vai perder muita temperatura e vai resfriar. Então vai ser o contato mais abrupto. Se os dois estiverem quentes, eles podem se interdigitar até que chega um ponto que se o magma básico começa a resfriar e cristalizar, a viscosidade do magma básico pode ser maior que a do ácido, então pode ter uma inversão de viscosidades. Então é bem complexo, que nem a pergunta. A pergunta foi complexa. Não, mas é bem complicado, assim, de cada caso é um caso, né? Eu acho que de perguntas foram essas as perguntas, não apareceu mais nenhuma aqui. Reforçando, a palestra foi muito boa, muito legal. Valeu. Eu acho que as perguntas também foram muito boas, o pessoal foram bem interessantes as perguntas, né? Bem bacana. Eu, como sou eu sou um cara vulcanólogo e muito mais focado nas lavas, né? Então, algumas coisas dessas piroclásticas subaquosas eu vi muito pouco. E essa parte de plutônicas também, eu não tenho uma formação muito aprofundada nessas partes de rochas plutônicas, assim. Mas acho que tem uma carência também da gente entender mais esses processos das rochas vulcânicas quando o magma está em superfície e a gente entender essa dinâmica. Acho que a gente não... Sim. Eu acho que as escolas, a maioria das escolas e as cadeiras de IN, elas estão muito voltadas para os processos plutônicos, né? Em geral, sim, que é a formação mais clássica, né? É a formação mais clássica. Então, os alunos acabam não tendo muito contato com o fato de ter a dinâmica do processo vulcânico, ela às vezes ser parecida com o processo sedimentar, então fica um pouco misturado. Com certeza, né? E a gente tem que ter a oportunidade de entender como separar os dois, entender as origens diferentes. Pelo fato de elas se colocarem na superfície, elas são rochas que se depositam, em geral. Então, o fato de tu olhar com um viés estratigráfico já é muito diferente do comum, né? As coisas que eu acho que adicionam muito no conhecimento é um olhar estratigráfico. Olhar as rochas vulcânicas como depósitos. Sim. Dá uma outra dinâmica, né? Dá um entendimento completamente diferente. Eu acho que por hoje é só. Não, excelente. Agradeço o convite, foi bem legal, assim, participar como palestrante, né? Porque até então eu estava no outro lado do balcão. É legal, e a tendência é que a gente proporcione mais
esse tipo de palestra e mini cursos também, para que a gente aprofunde mais na temática, vá mais para o detalhe sobre depósitos vulcânicos, sobre outros depósitos de rocha sedimentar, outro tipo de processo ígneo. Então, a tendência é que a gente traga mais novidades para o público. Acho que o pessoal está bem interessado nisso. Excelente. Então tá, eu agradeço. Valeu, Mila. Obrigada. Tchau. E só para finalizar, eu gostaria de lembrar todo mundo da palestra do professor Ronaldo Peruzan, na sexta-feira, às 14 horas. Vai ser, a temática é eventos vulcânicos félsicos do Crato Amazônico. Então, nesse canal, na sexta-feira, às 14 horas. Esperamos vocês por aqui com muitas perguntas para que a interação seja tão boa quanto foi hoje. Muito obrigada e até sexta-feira.